A claridade crua do Hospital de São João picava-me nos olhos, refletindo-se nas paredes brancas e frias. Eu estava sentada numa cadeira de plástico duro, o cheiro a desinfetante e esperança desvanecida a impregnar-me as narinas. Era suposto estar aqui a visitar a minha mãe, mas a cabeça continuava a repetir as palavras de João. És minha, escolhi-te. As minhas mãos tremiam levemente enquanto agarrava a garrafa de água, o gelado contraste com o calor que ainda sentia na pele. Como é que eu tinha chegado aqui? Há apenas algumas semanas, a minha maior preocupação era se as gorjetas chegariam para o aluguer do mês. Agora, estava metida num pesadelo, ou talvez um sonho, onde homens perigosos decidiam o meu destino. A Isabel Lacerda, a noiva dele, tinha me confrontado no Ouro Negro. Tinha sido desagradável, para dizer o mínimo. Lembro-me dela, a voz de seda mais olhos de gelo, a descrever-me como um bibelô partido que ele colecionava. E depois, as palavras de João na rua, a declaração de que a ia deixar por mim. Tudo era tão vertiginoso, sei lá, parece que foi ontem e ao mesmo tempo há uma eternidade. Mas se formos mesmo honestos, tudo começou numa quinta-feira à noite, no bar. O baixo pulsava-me no peito como um segundo coração, fazendo as solas dos meus tênis gastos vibrarem contra o chão pegajoso do Ouro Negro. Já estava de pé há 7 horas seguidas, e a dor tinha se espalhado dos calcanhares para as minhas lombares, instalando-se ali como uma velha amiga que eu tinha aprendido a ignorar. A iluminação âmbar do Ouro Negro, um bar exclusivo no Porto, pintava tudo em tons de ouro e sombra. Suficientemente caro para ser exclusivo, suficientemente escuro para esconder segredos. Estava a limpar o balcão de mogno pela 100ª vez, parecia-me. O cheiro forte a limão misturava-se com uísque topo de gama e perfume de grife. Mais um vodka tônico, arrastou um empresário. Era o terceiro dele esta noite, metaforicamente falando. Todos se confundiam depois de um tempo, estes homens de fatos caros e colarinhos desapertados, a tentar impressionar mulheres que custavam mais por hora do que eu ganhava numa semana. Assenti, estendendo a mão para a garrafa quando o Pedro me chamou a atenção do outro lado do balcão. O Pedro era inofensivo, um cliente habitual que vinha todas as quintas-feiras, pedia sempre a mesma cerveja artesanal e deixava sempre uma boa gorjeta. Tinha uns olhos simpáticos do tipo que se enrugavam nos cantos quando ele sorria e um humor autodepreciativo que tornava o turno interminável um pouco menos sufocante. Naquela noite, ele estava a tentar dobrar um guardanapo de cocktail para fazer uma espécie de origami de grua, falhando espetacularmente. Acho que acabaste de fazer um acordeão, chamei, incapaz de conter um sorriso. É arte abstrata, protestou ele, segurando o papel amassado com um orgulho simulado. Tu não entenderias a minha visão. Eu ri de verdade. O som surpreendeu-me a mim mesma. Há semanas que nada me parecia genuinamente engraçado, desde que o peso do aluguer atrasado e das contas médicas da minha mãe não me pressionavam o peito como uma coisa física. Por um momento, o nó entre as minhas omoplatas afrouxou. Esse é o pior cisne que já vi, provoquei, medindo a vodka para um copo. Cisne? Isto é claramente um dragão. A risada borbulhou de novo, mais leve desta vez, e eu abanei a cabeça enquanto adicionava tônica e limão. A troca simples pareceu-me oxigênio depois de ter estado e aprender a respiração debaixo de água. O Pedro não estava a tentar impressionar-me ou a querer algo de mim. Ele estava apenas ali, descomplicado, seguro. Deslizei a bebida para o empresário e voltei para o Pedro, encostando-me ao balcão com os cotovelos na madeira. Um dragão com asas que pareciam... Senti-o antes de o entender. Uma mudança no ar, uma espessura súbita que me fez prender a próxima respiração na garganta.
As conversas à nossa volta não pararam exatamente, mas silenciaram-se como se alguém tivesse baixado o volume de todo o mundo. A minha pele arrepiou-se, cada nervo subitamente alerta para uma presença que eu ainda não conseguia, ver. A multidão perto da entrada abriu-se, não de forma óbvia, não como se tivessem sido empurrados, mas moveram-se, no entanto. Uma reorganização subtil de corpos que criou um caminho claro através da agitação de sexta-feira à noite. Os meus dedos apertaram a beira do balcão, embora eu não soubesse por quê. Algum instinto, talvez, alguma parte animal do meu cérebro a reconhecer um predador antes que a minha mente consciente o percebesse. Então eu vi-o. Ele movia-se pela sala de veludo como se fosse dono dela, o que mais tarde viria a saber que era. Tudo nele impunha atenção sem a exigir. O fato cinzento escuro que provavelmente custava mais do que o meu salário de um ano inteiro, cortado tão precisamente que parecia pintado no seu corpo. Cabelo escuro penteado com uma casualidade deliberada. O tipo de perfeição que exigia esforço para parecer natural. Mas foi o rosto dele que me fez prender a respiração. Maçãs do rosto proeminentes, uma mandíbula que podia ter sido esculpida em mármore, e olhos tão escuros que pareciam pretos no brilho âmbar do bar. Ele era jovem, talvez 30 anos no máximo, mas portava-se com a autoridade de alguém muito mais velho, alguém perigoso. Dois homens flanqueavam-no de pescoço grosso e alertas, os olhos a varrer constantemente a sala. Também usavam fatos, mas os deles eram claramente funcionais, desenhados para esconder o que quer que carregassem por baixo. Segurança, do tipo que não fazia perguntas, apenas agia. O olhar do estranho varreu o bar com precisão clínica, catalogando cada rosto, cada saída, cada potencial ameaça. Este não era alguém que gostava da vida noturna. Este era alguém a conduzir negócios, sempre a calcular, sempre 3 passos à frente. E então os olhos dele encontraram os meus. O impacto foi físico. O meu estômago afundou, o meu pulso acelerou e cada instinto gritou para eu desviar o olhar, mas eu não conseguia. O olhar dele prendia o meu com uma intensidade que parecia uma mão à volta da minha garganta. Não a apertar, apenas ali, presente, inescapável. Ele era bonito da mesma forma que uma lâmina é bonita, elegante, precisa e absolutamente, letal. A atenção dele desviou-se ligeiramente, passando por mim para o Pedro, que ainda segurava o seu dragão de papel, alheio à mudança na atmosfera. A mandíbula do estranho apertou-se quase imperceptivelmente, um músculo a saltar por baixo daquela pele impecável. Os olhos dele, os olhos de João, apertaram-se apenas uma fração. Então, ele estava a mover-se na nossa direção. Cada passo era medido, intencional. A multidão continuou a abrir-se sem parecer notar que o fazia. A segurança dele seguiu a uma distância respeitosa, perto o suficiente para intervir, longe o suficiente para dar a ilusão de privacidade. O cheiro alcançou-me antes dele. Bergamota e cedro, caro e masculino, cortado por algo mais escuro. Pólvora, talvez, ou apenas o perigo em si, se o perigo tivesse um cheiro. As minhas mãos tremiam de repente. Pressionei-as contra o balcão, a tentar estabilizar-me, a tentar entender por que é que cada célula do meu corpo me gritava para correr. Ele parou diretamente à minha frente. Apenas 1 metro de mogno a separar-nos. De perto, ele era ainda mais devastador. Um tipo de beleza que parecia quase cruel na sua perfeição. Uma pequena cicatriz cortava a sua sobrancelha esquerda, a única imperfeição. E de alguma forma, isso tornava-o mais atraente, mais real, mais aterrador. Por que é que estás a sorrir para ele? A voz dele era baixa, perigosamente baixa. O tipo de voz que te fazia inclinar para ouvir,
que exigia atenção sem aumentar o volume. Rolou sobre mim como fumo, educada e suave, com apenas uma pitada de um sotaque que eu não conseguia identificar. Italiano, talvez. Ou simplesmente o resultado de escolas privadas e dinheiro antigo. Mas foram as palavras em si que me fizeram gelar o sangue. Não posso pedir uma bebida? Não. Estás ocupada? Apenas uma acusação disfarçada de pergunta, proferida com a certeza casual de alguém que esperava respostas, alguém que não estava habituado a ser negado. Pisquei os olhos, a minha mente a lutar para acompanhar. Eu... O quê? O olhar dele não tinha saído do meu rosto. Ele não piscou, não desviou o olhar, apenas me estudou com uma intensidade que me fez corar. Estavas a sorrir para ele, repetiu, cada palavra precisamente articulada. Ele inclinou ligeiramente a cabeça na direção do Pedro, embora os olhos nunca desviassem dos meus. Por quê? A possessividade no tom dele era inconfundível, mas isso era insano. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Eu ter-me-ia lembrado. Deus sabe que me teria lembrado de alguém com a aparência dele, que se movia como ele, que fazia o ar parecer mais pesado com a sua presença. Ele é apenas um cliente, consegui dizer, odiando como a minha voz soava pequena. Estávamos a conversar, estava a ser simpática, faz parte do trabalho. Algo cintilou naqueles olhos escuros. Não raiva, exatamente. Algo mais complexo, mais perigoso. Simpática, repetiu, como se estivesse a saborear a palavra, como se a achasse insuficiente. Um dos seus seguranças moveu-se ligeiramente, e eu apanhei o volume inconfundível de um coldre de ombro por baixo do casaco. A minha boca secou. Este não era apenas um namorado ciumento ou um cliente habitual territorial. Era algo completamente diferente, algo que me fez arrepiar os pelos da nuca. Olhe, eu não sei o que pensa, comecei, a tentar injetar alguma força na minha voz, a tentar fingir que não estava aterrorizada. Não me conheces, interrompeu ele, o tom ainda suave, ainda devastadoramente calmo. Mas eu conheço Tiana. O meu nome na boca dele pareceu uma invasão, como se ele tivesse alcançado o meu peito e apertado a mão à volta do meu coração. Porque eu não lhe tinha dito o meu nome. Não tinha dito uma palavra sobre quem eu era. Ele sabia antes de se aproximar. Ele sabia antes mesmo de entrar no bar. A sala inclinou-se ligeiramente. Agarrei o balcão com mais força, os meus nós dos dedos a embranquecer. Como é que... Trabalhas aqui 5 noites por semana. Continuou ele como se eu não tivesse falado. De terça a sábado, das 6 da tarde às 2 da manhã. Vives num apartamento de um quarto na Ribeira, terceiro andar, canto. A tua mãe está no Hospital de São João, quarto 4, no 12, fase 3. Os tratamentos não estão a funcionar tão bem como esperavam. Cada palavra foi um golpe de martelo. Cada detalhe uma violação. Ele sabia coisas que não deveria saber. Coisas que ele não tinha o direito de saber. Coisas que provavam que este não era um encontro casual ou um caso de identidade trocada. Isto era intencional, calculado, planeado. Apanhas o autocarro porque o teu carro avariou há 6 meses e não podes consertá-lo. Continuou, a voz nunca subindo, nunca perdendo aquela terrível calma. Estás com 3 meses de aluguer em atraso. O teu senhorio está a ameaçar com despejo. Comes uma refeição por dia, geralmente o que a cozinha daqui deita fora ao fecho. Não compraste nada de novo para ti há mais de 1 ano. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Recusei-me a dar-lhe a satisfação de ver como ele me tinha despido completamente, com nada além de palavras. Por quê? Sussurrei. Por que é que sabes estas coisas? Pela primeira vez, algo parecido com emoção cruzou o rosto dele. Não um sorriso, não exatamente satisfação, algo mais faminto. Porque as minhas para eu conhecer.
disse ele simplesmente. A certeza naquelas palavras fez-me o estômago afundar. Não uma pergunta, não um pedido, uma declaração de facto entregue como se estivesse a comentar o tempo. Eu nem te conheço, suspirei. João Rebelo. Ele disse como se eu devesse reconhecê-lo, como se o nome em si devesse significar algo. Não significava ou não deveria significar. Mas em algum lugar no fundo da minha mente uma campainha de aviso estava a tocar. Eu já tinha ouvido aquele nome antes, sussurrado nas sombras do bar, mencionado em notícias que eu tinha ouvido a meia voz enquanto me preparava para o trabalho. Rebelo, o nome ligado a rumores de crime organizado, de guerras de território, de pessoas que desapareciam quando cruzavam as linhas erradas. As minhas pernas sentiam-se fracas. Preciso que te vás embora. Não, disse ele calmamente. Precisas que eu fique. Tu é que ainda não o sabes. O Pedro, que Deus o abençoe, finalmente notara que algo estava errado. Ele tinha largado o seu dragão de papel e estava a olhar entre nós com crescente preocupação. Ana, tudo bem? A cabeça de João virou-se lentamente, deliberadamente para encarar o Pedro. Ele não disse uma palavra. Não precisou. O que quer que o Pedro tenha visto no rosto dele fez a cor esvair-se das suas bochechas. Ele levantou-se tão rapidamente que o seu banco do bar raspou no chão, atirou uma nota de 20 euros para o balcão e afastou-se sem mais uma palavra. Assim, um cliente habitual, alguém com quem eu tinha rido há momentos, foi apagado da interação por nada mais do que um olhar. O poder naquilo aterrorizou-me. João voltou-se para mim, e agora havia algo quase como satisfação na sua expressão. Melhor. Não pode simplesmente... A minha voz falhou. Engoli em seco, tentei de novo. Não pode simplesmente vir aqui e... Posso fazer o que quiser, interrompeu ele. E o assustador era que ele não estava a gabar-se. Estava a declarar um facto. Mas o que quero agora é muito simples. Quero que pares de sorrir para outros homens. Quero que termines o teu turno e quero que venhas comigo quando acabares. Não vou a lado nenhum contigo. Sim, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente, as mãos apoiadas no balcão entre nós. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor a irradiar do seu corpo. Podia ver os flocos de ouro naqueles olhos incrivelmente escuros. Vais, porque o tratamento da tua mãe já não está coberto pelo seguro. Porque o teu senhorio ligou hoje ao teu empregador para verificar o teu emprego. Porque estás a afogar-te, Ana, e eu estou a oferecer-te uma boia de salvação. Não preciso da tua ajuda. Toda a gente precisa de ajuda, rebateu ele. A questão é se és inteligente o suficiente para aceitar quando te é oferecida. O meu telemóvel vibrou no bolso do meu avental. Sem pensar, tirei-o. Uma mensagem do Hospital de São João. Pagamento necessário para a continuação do tratamento. Por favor, contacte o departamento de faturação imediatamente. Quando voltei a levantar o olhar, João observava-me com a mesma intensidade inquietante. Ele sabia de alguma forma que a mensagem estava a chegar. Provavelmente tinha arranjado para que chegasse agora, neste exato momento, quando eu já estava desequilibrada e com medo. O que é que queres de mim? Perguntei. E odiei como a minha voz soava derrotada. A expressão dele suavizou-se apenas ligeiramente. Apenas o suficiente para o fazer parecer quase humano. Quase tudo, disse ele em voz baixa. Mas começamos com o jantar amanhã à noite. 7, manda um carro. E se eu disser não? Ele endireitou-se, abotoando o casaco do fato com facilidade prática. Não vais dizer. Depois afastou-se, a sua segurança seguindo-o. A multidão pareceu exalar coletivamente enquanto ele passava por ela, em direção a uma cabine privada no fundo onde homens de fatos caros esperavam. Negócios. Todo este encontro tinha sido um desvio na sua noite. Mal valia o seu tempo. No entanto, de alguma forma, tinha virado o meu mundo de pernas para o ar.
Fiquei ali, agarrada ao balcão, o meu coração a bater tão forte que o sentia na garganta. As minhas mãos tremiam enquanto tentava servir-me água, o copo a chocalhar contra a jarra. O que é que tinha acabado de acontecer? Quem era João Rebelo, realmente? E por que raio ele tinha decidido que eu lhe pertencia? O meu telemóvel vibrou novamente. Não, uma mensagem desta vez. Uma notificação do banco. Um depósito. 50.000 euros. Quase deixei cair o copo, desloquei o ecrã para verificar o remetente. Transferência anônima. Mas eu sabia. Claro que sabia. A mensagem que se seguiu era simples. Para tua mãe. Sem contrapartidas. Mas ainda te vejo amanhã às 7. Sem contrapartidas. A maior mentira que me tinham contado, embrulhada no laço mais bonito, porque homens como João Rebelo não faziam nada sem contrapartidas. E eu tinha acabado de sentir a primeira envolver o meu pulso, suave como seda e forte como aço. Não dormi naquela noite. Como poderia? Cada vez que fechava os olhos, via-o. João Rebelo, com o seu olhar de predador e aquela voz como fumo e uísque, a dizer-me que eu lhe pertencia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os 50.000 euros estavam na minha conta como uma bomba à espera de detonar. E eu tinha ficado a olhar para o ecrã do meu telemóvel até os números ficarem desfocados, a tentar convencer-me a enviá-los de volta. Mas não o fiz, porque às 6h30 da manhã seguinte, a enfermeira da minha mãe ligou para me dizer que tinham agendado o novo protocolo de tratamento para ela, aquele que o médico tinha recomendado há meses, o que o seguro tinha negado, o que poderia realmente funcionar. Alguém tratou do pagamento, disse a enfermeira Sara, a voz quente de alívio. Um doador anônimo. A tua mãe vai ter a ajuda que precisa, querida. Sentei-me na beira da minha cama, no meu pijama velho, rodeada pelo papel de parede a descolar e pelo teto manchado de água do meu apartamento de canto, e chorei. Não lágrimas bonitas, soluços feios e ofegantes que vinham de algum lugar profundo no meu peito, onde eu tinha guardado o medo por tanto tempo que se tinha calcificado em algo duro e permanente. Ele tinha me comprado. Era isso que o dinheiro significava. João Rebelo tinha olhado para a minha vida, identificado o ponto de pressão exato que me faria desmoronar, e pressionado com precisão cirúrgica. E o pior, tinha funcionado. Quando chegaram às 7 horas da noite seguinte, tinha me convencido uma dúzia de vezes a deixá-lo pendurado. Tinha digitado mensagens que nunca enviei. Não consigo fazer isto. Deixa-me em paz. Vou pagar-te. Cada uma delas apagada antes que pudesse carregar e enviar. Porque ambos sabíamos que eu não o conseguiria pagar. Não nesta vida, nem em 10 vidas. Parei em frente ao meu armário, se é que se podia chamar armário a pequena alcova com uma barra de tensão, e olhei para as minhas poucas opções. Tudo o que possuía era barato, gasto, comprado em lojas de desconto ou de segunda mão. Nada apropriado para onde quer que João Rebelo planeasse levar-me. Nada que não anunciasse imediatamente quão abaixo dele eu estava na escada social. Finalmente, optei por um vestido preto simples que tinha comprado para o evento de angariação de fundos da igreja da minha mãe há 2 anos. Era liso, modesto, o tecido ligeiramente desgastado nas costuras, mas era o melhor que tinha. Combinei-o com os meus únicos saltos, uns sapatos pretos com um arranhão na ponta esquerda que tentei cobrir com um marcador, e olhei para o meu reflexo no espelho da casa de banho. Parecia aterrorizada. Os meus olhos verdes estavam demasiado arregalados, o meu rosto demasiado pálido por baixo da maquilhagem mínima que tinha aplicado com mãos trêmulas. Tinha deixado o meu cabelo escuro solto, esperando que escondesse o quanto as minhas mãos tremiam quando tentava penteá-lo. A rapariga que me olhava no espelho parecia exatamente o que era. Uma mulher acima da sua cabeça, prestes a entrar voluntariamente numa armadilha que não compreendia. A batida na porta chegou precisamente às 7. O meu coração saltou para a garganta. Esperava uma mensagem,
Talvez uma buzinadela da rua lá embaixo. Não isto. Não alguém à minha porta, no meu espaço, no último lugar que parecia meu. Abria lentamente, mantendo a corrente da fechadura. O homem do outro lado não era o João. Era um dos seguranças do bar, o mais alto, com cabelo salso e pimenta, e um rosto que tinha visto coisas que eu provavelmente não queria imaginar. Ele estava com uma postura militar, as mãos cruzadas à frente, paciente e profissional. Menina Ana, disse ele, a voz surpreendentemente suave. O senhor Rebelo mandou-me para acompanhar. Sou o Marco. Posso encontrá-lo onde quer que seja. O senhor Rebelo não permite que os seus convidados naveguem sozinhos pela cidade depois de escurecer. Interrompeu Marco suavemente, como se já tivesse proferido este discurso antes. Pela sua segurança, por favor, não se apresse. Esperarei. Os seus convidados. A frase fez-me o estômago contorcer. Quantas mulheres Marco teria acompanhado até João? Quantas teriam estado onde eu estava, sentindo a mesma mistura de pavor e inevitabilidade? Agarrei a minha mala, um achado de saldo de há 3 anos, e saí para o corredor, trancando a porta atrás de mim, com dedos que não se conseguiam acalmar. Marco avançou à minha frente pelas escadas, verificando cada patamar antes de me permitir continuar. Deveria ter parecido ridículo este nível de segurança para alguém como eu no meu prédio em ruínas. Em vez disso, pareceu sinistro. O carro à beira do passeio fez-me prender a respiração. Era um Mercedes S-Class preto, elegante e brilhante sob as luzes da rua, os vidros fumados a refletir o bairro pobre como um espelho escuro. Marco abriu a porta traseira e hesitei por apenas um momento. Uma última oportunidade para correr, para escolher de forma diferente, antes que a memória das contas médicas da minha mãe me empurrasse para a frente. O interior cheirava a couro e dinheiro. Uma iluminação ambiente suave iluminava bancos cor de creme que pareciam nunca ter sido usados. Um ecrã de privacidade separava-me do motorista, e fiquei grata por isso. Eu não queria ver outro rosto, outra pessoa que trabalhava para João, e sabia exatamente onde eu estava a meter-me. Conduzimos pela cidade em silêncio. Observei o meu bairro desaparecer pela janela. A mercearia onde comprava mantimentos com desconto. A lavandaria onde passava as manhãs de domingo. A paragem de autocarro onde esperava a chuva e na neve. Tudo isso ficava para trás enquanto avançávamos para áreas que só tinha visto em revistas. Ruas arborizadas, palacetes históricos, restaurantes com valet parking e listas de espera medidas em meses. Paramos em frente a um edifício que não se anunciava. Nenhuma placa, nenhuma multidão. Apenas uma entrada discreta com um porteiro que abriu a porta do meu carro antes que Marco pudesse. Menina, disse o porteiro, oferecendo a sua mão enluvada. Peguei nela, saindo para um passeio que provavelmente custava mais por metro quadrado do que todo o meu apartamento. A fachada do edifício era de elegância discreta. Tijolo antigo, grades de ferro, candeeiros a gás que lançavam poças de luz quente. Pelas portas de vidro, podia ver pisos de mármore e lustres de cristal. Marco guiou-me para dentro com uma mão que nunca me tocou nas costas. Apenas pairava ali um lembrete da sua presença. O átrio estava silencioso, com temperatura controlada, cheirando a lírios e velas caras. Os meus saltos baratos clicavam demasiado alto contra o mármore, anunciando a minha intrusão neste mundo onde eu não pertencia. Subimos num elevador até ao último andar. Claro, era o último andar, e os meus ouvidos estalaram com a altitude. Quando as portas se abriram, revelaram um foyer privado com apenas uma porta. Marco tocou a campainha e lutei contra a vontade de correr de volta para o elevador. A porta abriu-se. João estava emoldurado na entrada, e a visão dele roubou-me toda a compostura que eu tinha conseguido reunir. Tinha trocado o fato por algo ligeiramente menos formal, mas não menos caro.
Calças de sarja cinzentas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculados e decorados com o que parecia ser a borda de uma tatuagem. O seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele, e aqueles olhos devastadores fixaram-se em mim com uma intensidade que me fez as pernas tremerem. Ana, disse ele, o meu nome um cumprimento e uma afirmação de posse ao mesmo tempo. Vieste. Tinha escolha. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Um lampejo de desafio que não consegui, suprimir. Algo cintilou na expressão dele. Aprovação, talvez, ou divertimento. Há sempre uma escolha, disse ele calmamente. Estás aqui porque escolheste estar. Lembra-te disso. Ele afastou-se e eu passei por ele para o apartamento, hiperconsciente de quão perto estávamos da entrada, de como o cheiro de bergamota e cedro dele me envolvia. Marco não o seguiu. A porta fechou-se atrás de mim com um clique suave que soou como uma sela ao entrancar-se. O apartamento era exatamente o que eu esperava e de alguma forma mais. Janelas do chão ao teto davam para a cidade cintilante. A vista valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. O interior era todo de linhas limpas e minimalismo caro. Madeira escura, móveis de couro, arte nas paredes que eu suspeitava não serem reproduções. Tudo perfeito. Tudo controlado como ele. Queres algo para beber? Perguntou João, movendo-se em direção a um carrinho de bar que provavelmente continha licores mais antigos do que eu. Vinho? Algo mais forte? Água está bem. Eu não confiava em mim com álcool. Não confiava no que poderia dizer ou fazer se baixasse a guarda, nem que fosse por uma fração. Ele deitou água em copos de cristal. Mesmo isso parecia uma declaração e entregou-me um. Os nossos dedos roçaram na troca e eu recuei como se estivesse queimada. Ele percebeu, claro. Aqueles olhos escuros notavam tudo. Tens medo de mim, observou ele. Não uma pergunta. Não deveria? Provavelmente. Ele tomou um gole da sua própria água, observando-me por cima da borda do copo. Mas estás aqui, de qualquer forma. Isso exige coragem. Isso exige desespero. Corrigi, a minha voz mais firme do que eu me sentia. A diferença é... Ele moveu-se para as janelas e eu vi-me a segui-lo, atraída para a sua órbita como uma lua à volta de um planeta. A maioria dos atos corajosos nasce do desespero. O soldado que corre para o fogo para salvar o seu camarada. A mãe que levanta um carro sobre o seu filho. Tu a aceitares a ajuda de um estranho porque alguém que amas precisa que sejas corajosa. Não me estás a ajudar, disse eu, juntando-me a ele na janela, mas mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Estás a comprar-me. Não vamos fingir que isto é altruísmo. O seu reflexo no vidro sorriu, realmente sorriu, e isso transformou o seu rosto de bonito para deslumbrante. Gosto que não sejas estúpida, disse ele. A maioria das pessoas na tua posição fingiria gratidão. Lamuriavam-se e agradecer-me-iam, e fingiriam que não entendem exatamente o que isto é. E o que é isto exatamente? Ele virou-se para me encarar completamente, e de repente a distância que eu tinha mantido pareceu inadequada. Ele não me estava a tocar, mas eu sentia-me presa de qualquer forma, pregada pelo peso da sua atenção. Isto sou eu a dar-te o que precisas em troca. Tu dás-me o que eu quero, que és tu. Simples, direto, devastador. O teu tempo, a tua companhia, a tua atenção quando a exijo. Nada que não estejas disposta a dar, Ana. Eu não sou um monstro. Não, desafiei, forçando-me a encontrar o seu olhar. Por que monitorizar a minha conta bancária, saber o meu horário, saber onde a minha mãe está a ser tratada? Isso parece-me bastante monstruoso. Isso parece-me diligência devida, rebateu ele. Não invisto em coisas que não investiguei. E não te enganes, tu és um investimento. As palavras deviam ter me deixado zangada, deviam ter me feito correr para a porta. Em vez disso, apenas me deixaram cansada.
Por que eu? Perguntei. E odiei como a minha voz soava pequena. Não sou ninguém. Trabalho num bar. Mal consigo pagar para comer. O que poderias querer de alguém como eu? A mão dele levantou-se e eu gelei enquanto ele me afastou uma madeixa de cabelo da orelha. O toque foi gentil, quase terno, e isso tornou-o mais assustador do que se ele me tivesse agarrado. Tu lembras-me de alguém, disse ele suavemente. Alguém que eu não consegui salvar. Alguém que merecia algo melhor do que o que a vida lhe deu. Eu não sou o teu projeto de redenção. Não, concordou ele. Não és, mas talvez sejas a minha segunda oportunidade. Um temporizador tocou noutra sala. A cozinha supus. A expressão de João mudou, a vulnerabilidade que eu tinha vislumbrado desaparecendo por trás daquela máscara controlada. O jantar está pronto. Vem. Não foi um pedido. A sala de jantar era íntima. Uma mesa posta para dois perto de outra parede de janelas. Velas a cintilar em castiçais de cristal, comida já prateada em porções que pareciam arte. Ele puxou a minha cadeira com a cortesia praticada de alguém criado com modos antigos, depois sentou-se à minha frente. Olhei para o prato, algum tipo de massa com frutos do mar, a apresentação tão perfeita que me senti culpada por a perturbar. Fizeste isto? Perguntei, incapaz de esconder a minha surpresa. Sim, ele pegou no garfo, completamente à vontade. Não confio em pessoas no meu espaço pessoal, nem com comida, nem com nada que importe. Aprendes a ser autossuficiente no meu ramo de trabalho. E qual é exatamente o teu ramo de trabalho? Os seus olhos encontraram os meus por cima da luz das velas, escuros e ilegíveis. Importação, exportação, disse ele com um leve sorriso que me dizia que ele sabia que eu não acreditava nele. Negócio de família, muito tradicional. Tradicional, repeti, dando uma pequena dentada na massa que derreteu na minha língua, apesar do meu nervosismo. É assim que estamos a chamar a isso? O que achas que devíamos chamar? Acho, disse eu cuidadosamente, pousando o meu garfo, que homens com seguranças armados e apartamentos privados e recursos para largar 50.000 euros sem pestanejar geralmente não estão a importar bens legítimos. Tens razão, disse ele, surpreendendo-me com a sua honestidade. Não estou. Mas saber isso não muda, a tua situação muda. A tua mãe ainda precisa de tratamento. O teu senhorio ainda quer o dinheiro dele. Tu ainda precisas de ajuda que ninguém mais está a oferecer. Então, devo simplesmente aceitar isso. Aceitar-te. Aceitar o que quer que seja este arranjo. Sim, ele recostou-se na cadeira, a estudar-me com aquela intensidade perturbadora. Porque a alternativa é ver a tua mãe morrer enquanto te esgotas até a morte a tentar salvá-la. E para quê? Orgulho, princípios, essas coisas não mantêm as pessoas vivas, Ana. Dinheiro sim, poder sim, e neste momento eu tenho ambos. Eu queria argumentar, queria dizer-lhe que ele estava errado, que havia coisas mais importantes do que a sobrevivência a qualquer custo. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta porque ele não estava errado. Não realmente. Eu estava a afogar-me há meses e ele tinha me atirado uma corda. Que a corda tivesse espinhos não a tornava menos necessária. O que acontece depois do jantar? Perguntei em vez disso. Levo-te a casa, disse ele simplesmente. O Marco leva-te de volta ao teu apartamento. Vais trabalhar amanhã no bar. O mesmo de sempre. A única diferença é que agora, quando eu entrar, sorris para mim em vez de para outros homens. Guardas a tua atenção para alguém que a mereceu, pagando por ela. Preocupando-me o suficiente para pagar por ela. Corrigiu ele. Há uma diferença. Comemos em silêncio pesado depois disso. O tilintar dos talheres na porcelana. O único som além do ruído abafado da cidade a filtrar-se pelas janelas. A comida era incrível, ingredientes claramente caros preparados com perícia,
mas eu mal a conseguia provar. A minha mente estava demasiado ocupada a tentar entender o homem à minha frente, a tentar encontrar o ângulo, a armadilha, o momento em que a outra meia ia cair. Continuas à espera que eu te magoe, observou João, pousando o seu copo de vinho. Consigo ver nos teus olhos. Cada vez que me mexo, encolhes-te. Cada vez que falo, preparas-te. Podes culpar-me? Não. Ele levantou-se, movendo-se à volta da mesa com aquela graça predadora, e eu forcei-me a não recuar enquanto ele parava ao lado da minha cadeira. Mas preciso que entendas algo, Ana. Eu não magoo o que é meu. Protejo-o com ciúme, viciosamente. Ninguém toca no que me pertence, não sem consequências. Ele inclinou-se, as mãos apoiadas nos braços da minha cadeira, enjaulando-me sem me tocar. Tão perto, podia ver os flocos dourados nos seus olhos escuros. Podia sentir o calor a irradiar do seu corpo. Podia cheirar o cedro e o perigo que o envolviam como uma segunda pele. E tu és minha agora, sussurrou ele, o seu hálito quente contra a minha orelha. Tenhas tu aceite ou não. No momento em que te vi a rir naquele bar, a sorrir para alguém que não merecia o dom da tua atenção, foi esse o momento em que te tornaste minha. Entendes? Devia ter dito não. Devia tê-lo afastado. Devia ter corrido. Em vez disso, ouvi-me sussurrar. Sim. O sorriso dele era pequeno, satisfeito e absolutamente aterrorizante na sua possessividade. Boa rapariga. Depois endireitou-se, oferecendo-me a mão. Vem, vou mostrar-te a vista da varanda antes que o Marco te leve a casa. Peguei na mão dele. Deus me ajude. Peguei na mão dele e deixei-o levar-me mais fundo na bela jaula que ele estava a construir à minha volta. Um gesto caro de cada vez. Momento de reflexão pessoal. Aqui tenho de parar um pouco. Pessoalmente, esta parte é completamente maluca. Quero dizer, a Ana estava a viver a sua vida, a lutar, e de repente este homem entra e despeja a vida dela de pernas para o ar, com dinheiro, com ameaças veladas e uma possessividade que daria para um filme. Quem é que faz isso? Quem é que tem este tipo de poder? É surreal pensar que alguém pode simplesmente decidir que outra pessoa lhe pertence e depois fazê-lo acontecer. Na minha cabeça, isso é o enredo de um thriller, não de uma história que a gente vive. E a Ana, coitada, sem escolha real, é assustador. Mas, ao mesmo tempo, há uma parte que entende o desespero. Quando as costas estão na parede, quando a pessoa que mais amas precisa de ajuda, fazes o que for preciso, não é? Ou é isso que a gente se convence? E o João Rebelo, é perigoso, sim, mas também tem uma vulnerabilidade, uma honestidade estranha. É tudo tão complicado. É por isso que não é uma história simples de ela encontrou o homem ideal. É uma luta constante. Deixa-me continuar, mas isto é muita coisa para processar, para ser honesta. As 2 semanas seguintes passaram-se numa névoa de contradições que me deixaram com a sensação de estar a viver 2 vidas separadas. De dia, ou melhor, de noite, eu ainda era apenas a Ana, ainda a fazer turnos no Ouro Negro, ainda a servir bebidas e a limpar mesas, ainda a apanhar o autocarro para casa nas primeiras horas da manhã, com os pés doridos e o cheiro a álcool entornado a agarrar-se à minha roupa. Os meus colegas de trabalho não notaram nada de diferente. Os meus clientes habituais ainda pediam as suas bebidas de sempre. O mundo continuava a girar como se nada de fundamental tivesse mudado. Mas tinha, porque agora 3 ou 4 vezes por semana o João vinha ao bar. Ele nunca anunciava a sua chegada. Não precisava. Eu sentia-o sempre antes de o ver. Aquela mudança elétrica na atmosfera, a forma como as conversas pareciam baixar de volume, a abertura instintiva da multidão. Ele ocupava a mesma cabine de canto, aquela com uma vista clara de todas as saídas.
e a sua segurança flanqueava a entrada enquanto ele se sentava de costas para a parede, a observar-me a trabalhar, apenas a observar. Deveria ter sido assustador. Devia ter me dado arrepios na pele, como os olhares de outros homens por vezes faziam, famintos e presunçosos e exigentes. Mas a atenção de João parecia diferente, mais pesada, como se ele estivesse a catalogar cada movimento que eu fazia, cada sorriso que dava a um cliente, cada palavra que trocava com os meus colegas de trabalho. A medi-los, a pesá-los, a decidir se mereciam sequer aquele pequeno pedaço de mim. E que Deus ajude quem fosse demasiado simpático. O Pedro nunca mais voltou. Nem o Tom, o banqueiro de investimentos que costumava conversar sobre o mercado de ações enquanto bebia o seu uísque. Ou o David, o artista que uma vez me tinha perguntado se podia fazer um esboço meu durante a minha pausa. Todos eles simplesmente desapareceram da minha vida, substituídos por clientes que mantinham os olhos baixos e as suas interações breves sempre que João estava no edifício. A outra bartender, a Sofia, notou. "O que se passa com o tipo de fato no canto?" perguntou ela uma noite durante uma pausa, apontando o queixo para a cabine do João. "Ele está aqui quase todos os dias, só a olhar para ti. Devo ligar a alguém?" "Não", disse eu rapidamente. Demasiado rapidamente. "Ele está... Está tudo bem." "Ah, ele é inofensivo." A mentira tinha um gosto amargo na minha língua. João Rebelo era muitas coisas, mas inofensivo não era uma delas. A Sofia ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. "Bem, se ele te estiver a incomodar, diz-me. O Tony tem um taco de beisebol debaixo da caixa registradora." Quase ri com a imagem do nosso gerente de 50 anos a enfrentar João e a sua equipa de segurança com um taco de beisebol. Quase. Em vez disso, apenas assenti e voltei a misturar bebidas, hiperconsciente daqueles olhos escuros a seguir cada movimento meu do outro lado da sala. O padrão era sempre o mesmo. João chegava, reivindicava a sua cabine e sentava-se em silêncio por 1 ou 2 horas. Ele nunca pedia mais do que um único copo de uísque que mal tocava. Nunca falava com ninguém, exceto com a sua segurança, que ocasionalmente se inclinava para sussurrar relatórios que lhe apertavam a mandíbula ou, estreitavam os olhos. Negócios. Assumi que do tipo que acontecia nas sombras e terminava com pessoas a desaparecerem. Depois, em algum momento durante o meu turno, o seu telemóvel acendia. Ele olhava para ele, levantava-se e saía sem uma palavra, sem olhar para trás, como se eu fosse apenas mais uma peça de mobiliário que ele estava a vigiar. Isso enlouquecia-me, porque nas noites em que ele não vinha ao bar, o Marco aparecia no meu apartamento precisamente às 8, com um convite que eu não podia recusar. "O Sr. Rebelo solicita a sua companhia para jantar." Essas noites eram diferentes, íntimas, perigosas de maneiras que nada tinham a ver com armas ou equipas de segurança. O João cozinhava, sempre algo elaborado, sempre perfeitamente executado. Jantávamos àquela mesma mesa com vista para a cidade, velas a cintilar entre nós, e ele fazia-me perguntas. Não as perguntas superficiais de para te conhecer, de um primeiro encontro, mas coisas mais profundas. Com que sonhava? O que me fazia rir? Qual era a minha primeira memória? O que faria se o dinheiro não fosse um problema? E de alguma forma, impossivelmente, eu respondia-lhe. Talvez fosse o vinho. Ele servia sempre garrafas caras que eu nunca tinha provado antes, ricas e suaves e perigosamente fáceis de beber. Talvez fosse o isolamento daquele apartamento bem acima da cidade, onde o mundo real parecia muito distante. Ou talvez fosse apenas a intensidade da sua atenção. A maneira como ele ouvia, como se cada palavra que eu dizia importasse, como se ele me estivesse a memorizar, da mesma forma que tinha memorizado o meu horário e as minhas dívidas e os meus medos. Ele também me contava coisas, pequenas coisas, cuidadosamente escolhidas. Ele crescera em Itália, mudara-se para Portugal quando tinha 12 anos.
depois da morte do pai. Tinha uma irmã mais nova com quem não falava há 5 anos. Detestava frutos do mar, mas cozinhava-os de qualquer forma porque o desafio o interessava. Ele tinha aprendido a atirar com armas aos 8 anos. Esta última fez-me ficar em silêncio, o meu copo de vinho parado a meio caminho dos lábios. Isso assusta-te? Ele tinha perguntado, a observar-me com aqueles olhos escuros e ilegíveis por cima da luz das velas. Sim, tinha admitido. Porque mentir ao João parecia inútil. Ele parecia sempre saber a verdade de qualquer maneira. Bom, ele tinha dito, o medo mantém-te cautelosa. Cautelosa mantém-te viva. Mas apesar do medo, ou talvez por causa dele, eu dei por mim à espera daqueles jantares. Dei por mim a verificar as horas no trabalho, a perguntar-me se o Marco estaria à minha espera quando chegasse a casa. Dei por mim desapontada nas noites em que o meu apartamento ficava em silêncio. Isso assustou-me mais do que qualquer coisa que João me tinha contado sobre ele. Às vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, nunca confies em quem parece demasiado bom para ser verdade. Ele falava dos vendedores no mercado de peixe, daqueles que vendiam gato por lebre. Mas agora eu entendia de outra forma. Aquele apartamento de luxo, as promessas, o dinheiro, tudo parecia demasiado bom. Perfeito. E a perfeição não existe. Tinha aprendido isso da pior maneira. E agora o aviso do meu pai ecoava na minha cabeça. Uma profecia sombria. Era estranho como a vida te atirava para situações que te faziam reinterpretar tudo o que pensavas saber. Foi numa quinta-feira à noite, 2 semanas e meia após o nosso primeiro jantar, quando tudo mudou novamente. O bar estava cheio. Algum evento corporativo a terminar cedo e a inundar o ouro negro com fatos e contas de despesas. Eu estava a servir 3 pessoas em profundidade no balcão, mal conseguindo acompanhar os pedidos de bebidas. Quando o senti, aquela familiar mudança no ar que significava que João tinha chegado. Levantei o olhar, avistando-o a mover-se pela multidão em direção à sua cabine habitual. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite, ele não estava sozinho. A mulher com ele era deslumbrante, alta como uma modelo, com pernas que pareciam intermináveis, moldadas num vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o meu carro antigo. Cabelo louro platinado caía em ondas perfeitas pelas costas. E mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o brilho de diamantes no seu pescoço e pulsos. Ela movia-se com a confiança de alguém que nunca duvidara do seu lugar no mundo. A sua mão cuidada repousava possessivamente no braço de João. Algo afiado e feio torceu-se no meu peito. Ciúme, quente e imediato e absolutamente ridículo, porque eu não tinha qualquer direito sobre João Rebelo. Nenhum direito de sentir nada sobre quem ele trazia para os bares ou o que ele fazia com o seu tempo quando eu não estava por perto. Ele tinha comprado a minha obediência com o seu dinheiro, não o meu afeto, não o meu coração. Mas vê-la inclinar-se para sussurrar algo ao ouvido dele, vê-lo assentir e guiá-la para a cabine com a mão nas costas, pareceu-me engolir vidro. Ana, preciso de 3 martinis e um whisky sour, chamou a Sofia, puxando-me de volta à realidade. Forcei-me a focar nas bebidas, na mecânica de medir, servir e agitar. Não olhes para a cabine dele. Não te perguntes quem ela é. Não te importes. Mas eu olhei. Não consegui evitar. A mulher, fosse quem fosse, sentava-se perto do João, o corpo virado para o dele, o riso dela a transportar-se pelo ruído ambiente. Bonita e sofisticada e perfeitamente adequada para um homem que usava o poder como uma segunda pele. Tudo o que eu não era. Tudo o que eu nunca poderia ser, mesmo que quisesse. A equipa de segurança de João parecia relaxada, o que me dizia que ela não era uma ameaça. Alguém conhecido, alguém aprovado, alguém que pertencia ao mundo dele de maneiras que eu nunca pertenceria. Voltei-me para o balcão, as minhas mãos a tremerem ligeiramente enquanto decorava os martinis.
Estás bem? Perguntou a Sofia, tocando-me no ombro. Pareces ter visto um fantasma. Bem, consegui dizer. Só cansada. A mentira pesava na minha língua, mas colei um sorriso e entreguei as bebidas. Depois atirei-me a servir a onda de clientes com uma concentração que raiava o desespero. Qualquer coisa para não olhar para aquela cabine. Qualquer coisa para ignorar a sensação de enjoo no meu estômago. Passou uma hora. A multidão começou a diminuir. Quase me tinha convencido de que conseguiria passar a noite sem desmoronar quando senti alguém aproximar-se do balcão. Não o João Masson, mas a mulher. De perto, ela era ainda mais bonita. O tipo de beleza que vinha de salões caros e personal trainers e dermatologistas sempre disponíveis. A sua maquilhagem era impecável. O seu perfume subtil e claramente de grife. E quando ela me sorriu, o sorriso não alcançou os seus frios olhos azuis. Vodka cranberry, disse ela, a voz suave e educada. Topo de gama. Assenti, estendendo a mão para a garrafa com as mãos que eu implorava que se mantivessem firmes. Enquanto servia, sentia a observar-me com a mesma atenção calculista que João muitas vezes usava. A medir, a avaliar. Então, tu és a Ana, disse ela. E não foi uma pergunta. O meu estômago afundou. Desculpe, conheço-a. Ainda não, mas o João já me falou de ti. Ela aceitou a bebida que eu lhe deslizei pelo balcão, dando um gole delicado. Eu sou a Isabel, a noiva do João. A palavra atingiu-me como um golpe físico. Noiva. Claro que ele tinha uma noiva. Homens como João Rebelo não ficavam solteiros. Eles tinham mulheres bonitas e apropriadas à sua espera. Mulheres que entendiam o mundo deles e podiam navegar nele sem se afogarem. Parabéns, ouvi-me dizer. A palavra oca. O sorriso de Isabel endureceu. Ele não te falou de mim, não foi? Típico. O João odeia complicações. Ela inclinou-se para a frente, a voz baixando para um sussurro conspirador que parecia mais uma ameaça. Mas deixa-me deixar algo muito claro, querida. Seja qual for o arranjo que tens com ele, seja qual for o dinheiro que ele te deu, sejam quais forem as promessas que ele te fez, acaba esta noite. Afasta-te enquanto ainda podes. Eu não sei do que está a falar, disse eu. Mas as palavras saíram fracas, pouco convincentes. Não te faças de estúpida, é debaixo da dignidade de ambas. Ela pousou a bebida, diamantes a apanhar a luz. O João tem o hábito de recolher os perdidos. Coisas bonitas e partidas que ele pensa que pode consertar, mas nunca duram. Querida, ele aborrece se segue em frente, e depois onde ficas tu? Sozinha com nada além de memórias do que era ter a atenção dele por um tempo. Cada palavra era um dardo cuidadosamente apontado, a atingir marcas que eu não sabia que eram vulneráveis, porque ela estava certa. Tudo o que ela disse estava certo. Eu era temporária, descartável, um projeto que ele abandonaria quando a novidade passasse. Tenho de voltar ao trabalho, consegui dizer, a garganta apertada. Boa rapariga. Isabel pegou na sua bebida, virando-se para sair. Depois parou, olhando por cima do ombro. Ai, Ana, se fores inteligente, vais pegar no dinheiro que ele te deu e desapareces, porque o João Rebelo não partilha. E eu também não. Ela voltou para a cabine, deslizando para o lado de João com uma familiaridade que falava de anos, não de semanas. Ele disse algo que eu não consegui ouvir. E ela riu, dando-lhe um beijo na bochecha que deixou uma marca de batom vermelho na pele dele. Ele não a limpou. Voltei-me para o balcão, a minha visão turva com lágrimas que recusei deixar cair. Não ali, não onde as pessoas pudessem ver, não onde ele pudesse ver. O resto do meu turno passou numa névoa. Misturei bebidas mecanicamente, sorri quando apropriado, contei os minutos até poder escapar. João e Isabel ficaram por mais uma hora, depois saíram juntos. A mão dela na dele enquanto passavam pelo balcão sem um olhar na minha direção.
como se eu não existisse, como se eu nunca tivesse existido. Quando o meu turno finalmente terminou às 2 da manhã, juntei as minhas coisas com dedos dormentes e dirigi-me para a saída dos funcionários. O beco atrás do bar estava escuro e cheirava a lixo e a chuva, mas estava abençoadamente vazio. Ou assim pensei. Ana, virei-me, o meu coração a saltar para a garganta. João estava à entrada do beco sozinho, o casaco do fato desabotoado e as mãos nos bolsos. A equipa de segurança não estava à vista. Apenas ele, contra a luz dos candeeiros da rua, o rosto meio na sombra. O que estás a fazer aqui? Perguntei, e odiei que a minha voz tremesse. À tua espera. Ele aproximou-se e eu recuei instintivamente até os meus ombros baterem na parede de tijolo. Estiveste a chorar. Não estive. Não me mintas. Ele estava perto agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver a tensão na sua mandíbula. O algo perigoso a cintilar nos seus olhos escuros. A Isabel falou contigo. O que é que ela disse? A verdade. As palavras saíram amargas. Que sou temporária, que tens uma noiva, que devia pegar no dinheiro e fugir antes que te aborreças e me deites fora como todos os outros bibelôs partidos que colecionaste. A expressão dele ficou absolutamente imóvel, mortalmente imóvel. E acreditaste nela. Porque não haveria de acreditar? Exigi, a emoção finalmente a romper a minha dormência. Nunca mencionaste uma noiva, João. Apareces no meu trabalho, cozinhas-me o jantar, ages como se fosses meu dono, mas nunca disseste que pertences a outra pessoa. Então, sim, acreditei nela, porque pelo menos ela foi honesta sobre o que é isto. Queres honestidade? A mão dele levantou-se, a palma da mão plana contra a parede ao lado da minha cabeça, enjaulando-me. A Isabel é um arranjo político. As nossas famílias têm planeado esse noivado desde que éramos crianças. Não significa nada. Ela não significa nada. Então por que é que ela está aqui? Porque ela soube de ti, disse ele, a voz baixando para aquele perigoso silêncio que me fazia o pulso acelerar. Porque ela se sente ameaçada por ti de formas que nunca se sentiu ameaçada por mais ninguém. Porque tu, Ana, com o teu vestido barato e os teus olhos honestos e o teu orgulho teimoso, tu importas-me mais em 2 semanas do que ela em 20 anos. Abanei a cabeça, não confiando em mim para falar. Eu disse-lhe esta noite que o noivado acabou. Continuou João, a sua mão livre levantando-se para me acariciar o rosto com uma gentileza surpreendente. Disse-lhe que não vou casar com ela. Não vou casar com ninguém, exceto com a mulher que escolher. E eu escolho-te a ti. Não podes. Posso, interrompeu ele. Posso fazer o que quiser. É isso que é o poder, Ana. A capacidade de escolher o teu próprio caminho, independentemente do que os outros digam que deves fazer. Não me vou casar contigo, sussurrei, mesmo enquanto o meu corpo me traía ao inclinar-me para o seu toque. Eu nem te conheço. Então deixa-me ajudar-te a conhecer-me. O polegar dele roçou a minha maçã do rosto, apanhando uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. Deixa-me mostrar-te que isto, tu e eu, isto é real. Não um arranjo, não uma transação. Real. Nada disto é real, disse eu. Mas as palavras careciam de convicção. O sorriso dele era pequeno, quase triste. Então por que é que estás a chorar, Ana? Por que é que te importas com quem eu estou, se isto não significa nada para ti? Eu não tinha resposta. Não conseguia admitir a verdade. Que em algum lugar entre o seu ciúme possessivo e os seus jantares cuidadosamente cozinhados, eu tinha começado a ceder. Começado a importar-me com um homem que me aterrorizava, que me controlava, que tinha comprado o seu caminho para a minha vida e se recusava a sair. Vem para casa comigo esta noite, murmurou ele, a testa encostada à minha. Não para jantar, não para mostrar, apenas vem para casa. Fica comigo.
Deixa-me provar que isto é mais do que pensas. Cada parte racional do meu cérebro gritava para eu dizer não, para me afastar. Para me lembrar que homens como João Rebelo não se apaixonam por raparigas como eu. Eles consomem-nas e seguem em frente. Mas ali, naquele beco, com as mãos dele gentis no meu rosto e o hálito dele quente contra os meus lábios, eu não conseguia lembrar-me porque a racionalidade importava. Está bem, sussurrei. E assim, eu entrei voluntariamente no fogo. A penthouse era diferente às 3 da manhã, mais silenciosa de alguma forma, mais íntima. As luzes da cidade para lá das janelas tinham diminuído para um ouro disperso contra veludo preto, e o silêncio parecia espesso o suficiente para tocar. João movia-se pelo espaço com familiaridade, tirando o casaco do fato e pousando-o numa cadeira, afrouxando a gravata com uma mão, enquanto a outra segurava a minha, gentilmente, como se eu pudesse fugir a qualquer momento. Talvez devesse ter fugido. Em vez disso, fiquei na sala de estar dele, ainda com as minhas roupas de trabalho que cheiravam a álcool entornado e colônia de estranhos, sentindo-me mais deslocada do que nunca neste mundo de mármore e couro e janelas do chão ao teto. "Estás com fome?" perguntou João, indo em direção à cozinha. Podia fazer alguma coisa. Às 3 da manhã. Ele olhou para trás e havia algo quase juvenil no seu leve sorriso. "Não durmo muito. Deformação profissional. Comida ajuda." Seguiu para a cozinha. Tudo. Aço inoxidável e granito preto, provavelmente maior do que todo o meu apartamento. Ele movia-se com um surpreendente conforto ali, tirando ingredientes do frigorífico com a facilidade de alguém que realmente usava aquele espaço regularmente, não apenas para mostrar. "Senta-te", disse ele, acenando para os bancos do balcão da ilha. Sentei-me, observando-o a partir ovos numa tigela, a batê-los com eficiência prática, a adicionar natas e ervas que eu não conseguia identificar. Os seus movimentos eram precisos, controlados, da mesma forma que tudo nele era controlado. Mesmo as suas mangas arregaçadas revelavam antebraços que eram só músculos e tensão. A borda daquela tatuagem que eu tinha vislumbrado antes, algo escuro e elaborado que desaparecia por baixo do tecido. "O que é isso?" perguntei, acenando para a tinta. "A tatuagem?" Ele parou, olhando para o braço como se tivesse esquecido que estava ali. "Brasão de família. Todos na linhagem Rebelo o fazem quando fazem 18 anos. Um lembrete, de quem somos, do que estamos presos. Parece mais uma marca do que um lembrete." Os seus olhos encontraram os meus, escuros e ilegíveis. Talvez seja. Isso incomoda-te?" "Ainda não sei", admiti. "Tudo em ti me incomoda, e nada em ti me incomoda o suficiente para ir embora." Algo cintilou no seu rosto. Surpresa, talvez, ou satisfação. Ele voltou aos ovos, deitando-os numa frigideira quente onde a manteiga chiava e estalava. "És mais honesta do que a maioria das pessoas que conheço. É refrescante. Perigoso, mas refrescante." "Perigoso como?" "A honestidade convida à honestidade. E há coisas sobre a minha vida que é melhor não saberes." Ele empratou a omelete com a mesma precisão com que fazia tudo o mais, adicionando torradas e fruta com a atenção de um artista à apresentação. Depois, deslizou-a para a minha frente, juntamente com talheres que provavelmente custavam mais do que o meu aluguer mensal. "Come. Mal tocaste no jantar mais cedo." Eu não tinha percebido o que ele tinha notado, mas claro que tinha. João notava tudo. A omelete era perfeita, fofa e rica e aromatizada com ervas que sabiam a caro. Comi devagar, hiperconsciente de ele me observar, da intimidade daquele momento. Apenas nós dois na cozinha dele, no meio da noite, a partilhar comida e silêncio, e algo que se sentia perigosamente perto da domesticidade. "Conta-me sobre a Isabel", disse finalmente, pousando o meu garfo. "A história verdadeira, não a versão que me deste no beco."
João encostou-se ao balcão, os braços cruzados sobre o peito, na iluminação mais suave da cozinha, sem gravata e com a camisa enrugada. Parecia mais jovem, mais humano. As nossas famílias arranjaram o casamento quando éramos crianças. O pai dela controla as alfândegas do porto. A minha família controla a distribuição. Um casamento uniria territórios, eliminaria a concorrência, tornaria ambas as famílias mais fortes. Mas tu não a amas. Eu nem gosto dela, disse ele secamente. A Isabel é ambiciosa, calculista e cruel quando lhe convém. Ela quer o nome rebelo e o poder que o acompanha. Ela não me quer, não realmente. E a tua família, eles concordam que quebres o noivado? A risada dele foi curta, sem humor. A minha família não tem voto. Já não. Quando o meu pai morreu, herdei tudo. O negócio, a responsabilidade, o fardo de todas as escolhas que ele fez antes que eu tivesse idade para as entender. Passei os últimos 8 anos a limpar os erros dele, a reconstruir o que ele quase destruiu. Ganhei o direito de tomar as minhas próprias decisões. Mesmo que essas decisões comecem uma guerra, mesmo assim, ele aproximou-se apoiando as mãos de cada lado de mim no balcão, enjaulando-me sem me tocar. Mas não vai chegar a tanto. O pai da Isabel é um empresário antes de mais. Ele ficará zangado, mas vai ajustar-se, encontrar outra aliança, outro casamento para cimentar o seu poder. É assim que este mundo funciona. Parece solitário. É. A voz dele baixou íntima e crua. Até deixar de ser. Até encontrares alguém que olha para ti e não vê o poder ou o dinheiro ou o nome. Alguém que vê apenas tu. Prendi a respiração. Eu mal te conheço, João. Como posso ver-te quando não me deixas? Então pergunta. Os olhos dele procuraram os meus, intensos e quase desesperados. Pergunta-me o que quiseres. Dir-te-ei a verdade. Tudo. Não há mais jogos. Era uma oferta que eu não esperava. Uma vulnerabilidade que parecia mais perigosa do que qualquer arma. Engoli em seco, escolhendo as minhas palavras cuidadosamente. Na noite em que nos conhecemos no bar, disseste que eu era tua. Onabuku, que decidiste no momento em que me viste. Por quê? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a mandíbula a trabalhar como se estivesse a tentar decidir o quanto revelar. Finalmente estendeu a mão e traçou a curva da minha maçã do rosto com um dedo, o toque terrivelmente gentil. Estavas a rir, disse ele suavemente. A rir de verdade, não o riso falso que as pessoas usam quando tentam impressionar alguém ou conseguir algo. E por apenas um segundo, parecias livre, feliz, como se o peso do mundo não te estivesse a esmagar. A mão dele caiu. A minha mãe costumava rir assim antes que as escolhas do meu pai a destruíssem, antes que a vida que levamos levasse tudo o que havia de bom nela e o reduzisse a nada. A compreensão atingiu-me como um comboio de carga. Eu lembro-te dela. Não, a voz dele era feroz. Tu lembras-me do que ela poderia ter sido se alguém a tivesse protegido, se alguém tivesse visto o que estava lá acontecer e tivesse intervindo antes que fosse tarde demais. Ele exalou lentamente. Eu tinha 8 anos quando ela morreu. Suicídio. Embora a família a chamasse acidente. Eu encontrei-a. Fui eu quem... Ele parou. A sua garganta a trabalhar. Estendi a mão instintivamente, cobrindo a sua com a minha. Não tens de o fazer. Eu quero. Ele virou a mão, entrelaçando os nossos dedos. Preciso que entendas que eu não sou um bom homem, Ana. Já fiz coisas que te fariam fugir a gritar se soubesses os detalhes. Mas eu protejo o que é meu obsessivamente, violentamente. Porque sei o que acontece quando não o fazes. Quando deixas o mundo tirar e tirar até não restar nada. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos, por ele, pela mãe dele, pela criança que a tinha encontrado e que fora moldada por aquele trauma no homem perigoso que estava à minha frente. Eu não sou ela, sussurrei.
Eu não vou partir, João. Todos partem eventualmente. A sua mão livre subiu para me acariciar o rosto. Mas talvez, se eu for cuidadoso o suficiente, se te der tudo o que precisas, não partas da mesma forma que ela. Talvez eu consiga fazer isto bem desta vez. Eu não sou uma segunda oportunidade, disse eu, mesmo enquanto me inclinava para o seu toque. Sou apenas eu, quebrada à minha maneira, a afogar-me nos meus próprios problemas. Não me pode salvar e redimir-te ao mesmo tempo. Observa-me. Então ele beijou-me, não gentil, não cuidadoso, como um homem a afogar-se, e eu era ar. A sua boca reivindicou a minha com uma fome que me roubou o fôlego. Uma mão a emaranhar-se no meu cabelo, enquanto a outra me puxava para mais perto, eliminando o espaço entre nós. Ofeguei contra os seus lábios e ele aproveitou, aprofundando o beijo até que eu não conseguia pensar, não conseguia respirar, só conseguia sentir. Isto era perigoso, imprudente. Tudo o que eu tinha jurado que não faria, eu beijei-o de volta de qualquer maneira. As minhas mãos encontraram os seus ombros, o seu pescoço, entrelaçando-se no seu cabelo escuro e puxando-o para mais perto, embora não houvesse mais perto para chegar. Ele sabia a menta e o uísque e algo unicamente dele. E eu queria mais. Queria tudo o que ele estava a oferecer e tudo o que não estava. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar pesadamente, a testa dele descansava na minha. Fica, murmurou ele. Esta noite apenas dorme. Nada mais. Apenas fica comigo. Eu devia ter dito não. Devia ter chamado um carro, voltado para o meu apartamento degradado, posto distância entre mim e este homem, que se estava rapidamente a tornar o meu mundo inteiro. Está bem, sussurrei em vez disso. Ele levou-me para o seu quarto, tudo em madeira escura e iluminação suave, e uma cama que parecia poder acomodar 5 pessoas confortavelmente. Ele desapareceu no que assumi ser um closet, e voltou com uma t-shirt, macia e gasta, oferecendo-ma sem uma palavra. Troquei de roupa na casa de banho, espirrando água no rosto e olhando para o meu reflexo. Os meus lábios estavam inchados do seu beijo. Os meus olhos estavam demasiado brilhantes, brilhantes de febre, como se estivesse a ficar doente com alguma coisa. Talvez estivesse. Talvez João Rebelo fosse um vírus na minha corrente sanguínea e eu estava demasiado avançada para combater a infecção. Quando saí, ele já estava na cama, a usar apenas calções de dormir, os cobertores puxados para trás como um convite. Subi para ao lado dele, hiperconsciente da sua proximidade, do calor que irradiava do seu corpo, de quão pequena me sentia naquela cama enorme. Vem cá, disse ele baixinho. Aproximei-me e o braço dele envolveu-me, puxando-me contra o seu peito. Podia ouvir o seu batimento cardíaco, forte e constante, sentir o subir e descer da sua respiração. Ele cheirava a cedro e segurança, o que era insano, porque nada em João Rebelo era seguro. Diz-me algo verdadeiro, sussurrei na escuridão, algo que nunca contaste a ninguém. A mão dele acariciou lentamente o meu cabelo, o gesto suave e íntimo. Tenho pavor de te perder, admitiu ele. O que é insano, porque mal te conheço. Mas a ideia de te ires embora, de escolheres outra pessoa, de sorrires para outro homem como sorriste para aquele idiota no bar, faz-me querer queimar o mundo inteiro. Isso não é saudável. Nunca afirmei ser saudável. Os seus braços apertaram-me. Mas eu sou teu, Ana, completamente. Possivelmente e irreversivelmente, e preciso que decidas se consegues viver com isso. Fiquei em silêncio por muito tempo, a ouvir o seu batimento cardíaco, a sentir o ritmo constante da sua respiração. Não sei se consigo, disse finalmente, mas também não sei se consigo ir embora. Então não vás. Os seus lábios pressionaram o meu cabelo. Fica, vemos no caminho.
Deixa-me cuidar de ti enquanto decides. Isso não é justo. Estás a subornar-me com segurança e dinheiro. E amor, interrompeu ele baixinho. Estou a subornar-te com amor. Talvez seja distorcido e possessivo e não o que mereces, mas é real, Ana. Mais real do que qualquer coisa que já senti. O meu peito sentiu-se demasiado apertado. Não me podes amar, nem me conheces. Conheço o suficiente. Sei que fazes turnos extra para pagar o tratamento da tua mãe. Sei que choras na casa de banho do trabalho quando pensas que ninguém está a ouvir. Sei que pões as necessidades de todos os outros antes das tuas, até não restar nada para ti. Sei que és forte e teimosa, e tão linda que às vezes dói olhar para ti. Uma lágrima escorregou pela minha bochecha, absorvida pela t-shirt dele. Isto é loucura. Provavelmente. A voz dele estava agora sonolenta, o sono a espreitar nas bordas. Mas ainda estás aqui. Isso tem de significar alguma coisa. Significava. Eu é que não estava pronta para admitir o quê? Fechei os olhos, deixando que o calor do seu corpo e a segurança dos seus braços me embalassem para o sono. Amanhã preocupar-me-ia com as consequências. Amanhã descobriria o que estava a fazer com um chefe da máfia que decidira que eu lhe pertencia. Amanhã, lidaria com a realidade. Naquela noite permiti-me ter aquilo. A fantasia de ser protegida, acarinhada, escolhida, mesmo que fosse construída sobre uma fundação de perigo e obsessão e lindas mentiras. Mesmo que estivesse a apaixonar-me por um homem que me poderia destruir, mesmo que parte de mim o quisesse. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas do chão ao teto e o cheiro a café. Por um momento desorientado, não sabia onde estava. A cama era demasiado macia, os lençóis demasiado caros, o quarto demasiado brilhante. Então a memória voltou de repente. João, o beijo, a sua confissão na escuridão, adormecer nos braços dele enquanto a minha mente racional gritava avisos que eu tinha escolhido ignorar. Sentei-me rapidamente, o coração a bater, e dei por mim sozinha na cama enorme. O espaço ao meu lado estava fresco, a marca do seu corpo a única evidência de que ele tinha estado ali. Vozes flutuavam de algum lugar do apartamento, baixas, sérias, a falar um italiano rápido que eu não conseguia entender. Levantei-me da cama, ainda com a t-shirt dele, e fui descalça na direção do som. O corredor abria para a sala de estar onde João estava junto às janelas, o telemóvel junto ao ouvido, a mão livre a gesticular bruscamente enquanto falava. Ele vestia calças escuras e uma camisa branca impecável, parecendo em tudo o perigoso empresário que eu tinha encontrado pela primeira vez no bar. Mas quando os olhos dele pousaram em mim, tudo nele suavizou. Ele disse algo rápido ao telemóvel, depois terminou a chamada, atravessando a sala em 3 longas passadas. Acordaste. Estava prestes a ir ver-te. Que horas são? Quase 11. A mão dele levantou-se para me afastar uma madeixa de cabelo do rosto. O gesto tão natural que me fez o peito doer. Deixei-te dormir. Precisavas. 11. Eu tinha dormido 8 horas seguidas. O período mais longo em meses, sem pesadelos com contas médicas ou avisos de despejo, sem acordar em pânico a cada som desconhecido. Apenas descanso. Fiz café, disse João, guiando-me para a cozinha, e mandei entregar o pequeno almoço. Não tinha a certeza do que gostavas, então pedi de tudo. Ele não estava a exagerar. A ilha da cozinha estava coberta de comida. Bolos, frutas, ovos, bacon, waffles, iogurte. O suficiente para alimentar um pequeno exército. O excesso casual daquilo devia ter me incomodado. Em vez disso, dei por mim a lutar contra as lágrimas pela simples atenção do gesto. Isto é demais, consegui dizer. Nada é demais para ti. Ele deitou café numa caneca elegante, adicionou natas sem perguntar como eu gostava, porque claro que ele já sabia, e entregou-ma. Come, depois precisamos de conversar. Aquelas 4 palavras enviaram arrepios pelo meu estômago.
Sobre o quê? Sobre manter-te segura. A expressão dele era séria agora. A suavidade substituída por algo mais duro, mais perigoso. A Isabel contou ao pai dela sobre nós ontem à noite. O Antônio Faria não está feliz com o noivado desfeito. Pousei o café, as minhas mãos a tremerem de repente. O que é que isso significa? Significa que ele pode tentar usar-te para me atingir, para me forçar a agir ou para me castigar pelo desrespeito. A mandíbula de João apertou-se. Não vou permitir que isso aconteça, mas, exige mudanças, precauções. Que tipo de precauções? Ele foi ao balcão pegando numa pasta que eu não tinha notado antes. Primeiro, vai sair do teu apartamento hoje. Já mandei empacotar e levar os teus pertences para um local seguro. Uma propriedade que possuo num bairro melhor. 2 quartos, se isso te faz sentir melhor. O teu próprio espaço dentro do meu. Empacotaste o meu apartamento sem me perguntar? Mandei pessoas em quem confio. Tudo o que possuis está seguro, inventariado, à tua espera. Ele abriu a pasta, espalhando papéis pelo balcão. Segundo, não vais voltar ao Ouro Negro. Já falei com a tua gerente. Estás de licença remunerada por tempo indeterminado. Não pode simplesmente, posso e filo. A voz dele era firme, não admitia discussão. Aquele bar é demasiado público, demasiado exposto. Qualquer um que procure uma vantagem contra mim começará por lá. Não vou arriscar. A raiva irrompeu quente no meu peito, atravessando o medo. Então, o que se supõe que devo fazer? Sentar-me num apartamento que tu possuis, a usar roupas que tu compraste, a comer comida que tu provides, como uma mulher mantida. Supõe-se que deves continuar viva. Ele retorquiu, o seu controlo finalmente a falhar. Supõe-se que me deves deixar proteger-te das consequências de me teres escolhido. Porque é isso que é, Ana. Ficaste ontem à noite. Beijaste-me de volta. Escolheste isto, escolheste-nos. E agora preciso de te manter segura do que essa escolha significa. Eu não escolhi ser prisioneira. Não és prisioneira. Ele encurtou a distância entre nós, as suas mãos a emoldurarem o meu rosto com uma gentileza surpreendente, apesar da intensidade nos seus olhos. Podes ir embora quando quiseres. Sair por aquela porta. Voltar para a tua vida antiga. Esquecer que isto alguma vez aconteceu. Eu não te vou impedir, mas se ficares, se escolheres estar comigo, então aceitas a minha proteção. Toda ela. Porque não te posso perder, não sobreviveria. A crueza na sua voz desfez-me. Isto não era sobre controlo. Não realmente. Era sobre um homem que tinha visto a mãe morrer, que tinha passado a vida inteira incapaz de salvar as pessoas que amava. Agora desesperado para proteger a única pessoa que o tinha feito sentir algo real. E a minha mãe? Perguntei em voz baixa. Os tratamentos dela? Já tratei disso. Arrumei cuidados privados, os melhores médicos, uma suíte no Hospital de São João monitorizada 24/7 pela minha segurança. Ninguém se aproxima dela sem autorização. Ele tirou papéis da pasta. E isto, os meus advogados prepararam-no esta manhã. Olhei para os documentos, papéis legais, densos com texto que eu mal conseguia entender. Mas certas palavras saltavam à vista. Beneficiário, fundo fiduciário, despesas médicas, cobertura total. O que é isto? Seguro, disse João simplesmente. Se algo me acontecer, os cuidados da tua mãe continuam. O fundo está em teu nome, intocável por qualquer outra pessoa. Fiques comigo ou não, ela está protegida para a vida toda. A minha visão turvou com lágrimas. Por que farias isto? Porque te amo, disse ele tão simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Porque mereces fazer a tua escolha com base no que queres, não no que precisas.
Porque é preciso que saibas que manter-te é sobre querer-te, não aprisionar-te. Olhei para ele. Este homem lindo e perigoso que tinha virado a minha vida do avesso em questão de semanas, que tinha comprado o seu caminho para o meu mundo e se recusava a sair, que agora me oferecia tudo o que eu precisava enquanto alegava ser um presente, não uma jaula. Tenho medo, sussurrei. Bom, o medo mantém-te cautelosa. Ele repetiu as suas palavras de semanas atrás, mas agora elas carregavam um peso diferente. Tem medo. Fica zangada. Sê o que precisares de ser. Apenas sê-lo comigo. Deixa-me amar-te enquanto tu descobres se me consegues amar de volta. Eu já te amo. A admissão escapou dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-la. É isso que me aterroriza. Amo-te e mal te conheço, e tudo isto é errado e perigoso. E ele beijou-me, engolindo o resto das minhas palavras. Este beijo era diferente da fome desesperada da noite anterior. Isto era uma promessa, uma afirmação, um voto selado com a pressão dos lábios e o trovão dos nossos batimentos cardíacos. Quando ele se afastou, a testa dele descansava na minha. Então descobrimos juntos, um dia de cada vez, tu aprendes quem eu realmente sou. Eu aprendo a ser o que tu precisas. Construímos algo real a partir deste início insano. E se o teu mundo nos destruir, então queimamos juntos. O sorriso dele era pequeno, quase triste. Mas prefiro queimar contigo do que viver em segurança sem ti. Vocês fariam o mesmo? É a pergunta que me assombra até hoje. Os 3 meses seguintes foram um estudo em contradições. João cumpriu a sua palavra. O apartamento para onde me tinha mudado era lindo. Um T2 num prédio seguro com porteiro e câmaras e espaço suficiente para que eu nunca me sentisse encurralada. Os cuidados da minha mãe melhoraram dramaticamente com a suíte privada e os tratamentos especializados. E eu visitava-a todos os dias sob a proteção vigilante do Marco. Mas mais do que isso, João deixou-me entrar. Ele ensinou-me a cozinhar as refeições elaboradas que ele fazia, de pé atrás de mim na cozinha com as mãos a guiar as minhas. A sua paciência infinita quando eu cometia erros. Ele mostrou-me as partes legítimas do seu negócio. A empresa de importação que realmente importava coisas, os bens imobiliários, os investimentos que nada tinham a ver com as partes mais sombrias do seu mundo. E lentamente, cuidadosamente, ele também me mostrou as partes sombrias. Não a violência. Ele manteve-a cuidadosamente separada, tratada através de pessoas que eu nunca conheci, em lugares que nunca vi. Mas ele contou-me a verdade sobre a história da sua família, sobre as escolhas que o pai tinha feito e pelas quais João ainda estava a pagar, sobre as guerras de território e as alianças políticas e o constante ato de equilibrar a manutenção do poder enquanto tentava construir algo melhor. Eu não sou o meu pai, disse-me uma noite enquanto estávamos na varanda da sua penthouse, a cidade a cintilar lá embaixo. Não lido com drogas, não trafico pessoas. Tenho tentado há 8 anos limpar o que ele deixou para trás, transformar esta família em algo que possa sobreviver à luz. Poderá? Perguntei. Consegues realmente sair desta vida? Não sei, admitiu ele, mas estou a tentar por ti, pelo futuro que quero contigo. Tivemos discussões, argumentos explosivos terríveis sobre a sua possessividade, sobre os seguranças que me seguiam para todo lado, sobre o facto de ele ter eliminado da minha vida todos os amigos masculinos que eu alguma vez tive sem pedir desculpa. Ele era ciumento, controlador e completamente impenitente por isso. Mas ele também ouvia. Quando eu lhe disse que precisava de espaço para respirar, ele disse ao Ele deu-me. Quando disse que a segurança constante me fazia sentir uma prisioneira, ele reduziu-a para um segurança em vez de 3. Quando chorei por sentir falta da independência da minha antiga vida, ele abriu uma conta bancária em meu nome e ensinou-me a investir, a construir a minha própria segurança que não dependesse dele. Se alguma vez quiseres ir embora, disse ele,
mostrando-me os extratos da conta. Podes. Nunca mais serás aprisionada pelo dinheiro. Era a jaula mais amorosa que eu alguma vez tinha experimentado. Antônio Faria agiu 3 meses depois de eu ter entrado no mundo de João. Uma bomba de carro no parque de estacionamento de uma das propriedades de João, visando um veículo que tínhamos agendado para usar. Sobrevivemos apenas porque a paranoia de João significava que ele nunca seguia rotinas, nunca usava o mesmo carro 2 vezes seguidas. A retaliação foi rápida e brutal. Eu não a vi, não queria saber os detalhes, mas João chegou a casa naquela noite com sangue na camisa e algo frio nos olhos que me fez entender exatamente quão perigoso ele realmente era. Está feito. Foi tudo o que ele disse. Faria não será mais um problema. Devia ter ficado horrorizada. Devia ter feito as malas e fugido. Em vez disso, abracei-o enquanto ele tomava banho, lavando a evidência de violência pelo ralo. E compreendi que este era o preço de amar João Rebelo. O bonito e o terrível, embrulhados tão apertadamente que não podiam ser separados. 6 meses depois daquela primeira noite no bar, João levou-me de volta ao Ouro Negro, não para trabalhar, mas para celebrar. Ele tinha comprado o lugar, renovara-o, transformara-o em algo que ainda tinha a mesma iluminação âmbar e atmosfera íntima, mas agora parecia mais seguro, mais limpo, melhor. A Sofia ainda trabalhava lá, agora como gerente geral com um salário que a fazia chorar. O Pedro também tinha voltado, pedindo desculpa por ter fugido naquela primeira noite, e nós rimos disso com bebidas, enquanto João observava com apenas um leve ciúme. Quero que tenhas uma escolha, disse João de pé comigo no balcão onde nos tínhamos conhecido. Podes trabalhar aqui se quiseres, geri-lo, ou podes fazer outra coisa completamente diferente. Ir para a escola, abrir um negócio, o que for. Eu apoiarei o que quer que escolhas. E se eu escolher apenas estar contigo? Perguntei. É permitido? O sorriso dele era genuíno, transformando o seu rosto de perigoso para devastador. Essa também é a minha primeira escolha, mas mereces mais do que apenas ser a parceira de alguém. Mereces os teus próprios sonhos. Talvez o meu sonho seja construir algo contigo, eu disse. Algo real, algo melhor do que o que veio antes. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a minha respiração ficou presa. Então constrói-o oficialmente comigo, permanentemente. Sê a minha mulher, Ana. Escolhe-me todos os dias pelo resto das nossas vidas. O anel era lindo, um diamante simples que captava a luz, elegante e discreto e perfeito. Nada como as joias ostensivas que a Isabel usava. Este foi escolhido para mim, para quem eu realmente era, não para quem alguém queria que eu fosse. Sim, sussurrei, e depois mais alto. Sim. Ele colocou o anel no meu dedo e beijou-me ali, no bar onde tudo tinha começado, onde eu era apenas uma bartender cansada e ele era um estranho perigoso que tinha decidido que eu era dele. A multidão à nossa volta aplaudiu, a Sofia e o Pedro, e todas as pessoas que tinham assistido ao desenrolar da nossa estranha história de amor. E pela primeira vez na minha vida, senti-me verdadeiramente vista, verdadeiramente escolhida, verdadeiramente em casa. Casamo-nos discretamente 6 meses depois, numa pequena cerimônia apenas com as pessoas mais próximas. A minha mãe estava lá, suficientemente saudável para me levar ao altar numa cadeira de rodas, a chorar lágrimas de alegria. A irmã de João também veio, reconciliando-se com ele depois de anos de afastamento, dizendo-me mais tarde que nunca vira o irmão tão genuinamente feliz. A vida que construímos não foi fácil. O mundo de João permaneceu perigoso, exigindo constante vigilância e sacrifício. Mas ele cumpriu a sua promessa. Protegeu o que era dele com devoção feroz. Amou-me com uma intensidade que por vezes me assustava e por vezes me salvava. E lentamente, juntos, transformamos o legado da sua família
em algo com que ambos podíamos viver. No nosso primeiro aniversário de casamento, João cozinhou a mesma refeição que tinha feito naquela primeira noite. A omelete às 3 da manhã, quando eu estava demasiado assustada e confusa para entender o que estava a acontecer entre nós. Arrependes-te? Perguntou ele enquanto comíamos na ilha da cozinha, os nossos dedos entrelaçados no balcão. De ter dito sim naquela noite, de me teres deixado entrar na tua vida. Olhei para ele, este homem lindo e perigoso que me tinha visto a afogar-me e decidido salvar-me, que me tinha amado com uma devoção tão possessiva que eu nunca mais me senti sozinha. E sorri. Nem por um segundo, disse eu sinceramente. Tu és o melhor erro que alguma vez cometi. A risada dele era calorosa, genuína, o som de um homem que finalmente encontrara algo que valia mais do que poder, ou dinheiro ou controlo. E tu és a única coisa que alguma vez acertei. Ele inclinou-se sobre o balcão e beijou-me. E naquele beijo estava tudo o que tínhamos sobrevivido juntos. O medo e o perigo, a obsessão e o sacrifício, a bela jaula que se tinha tornado um lar. Tínhamos construído algo real a partir dos escombros de duas pessoas partidas. Algo forte o suficiente para suportar o seu mundo e teimoso o suficiente para durar para sempre. Porque era isso que o amor era. Aprendi, não a versão fácil de conto de fadas. A realidade complicada, confusa, por vezes aterrorizante de escolher alguém todos os dias apesar do perigo, de ser escolhida em troca com o tipo de devoção feroz que se recusa a largar. João Rebelo tinha entrado na minha vida como um estranho possessivo que decidiu que eu lhe pertencia. E de alguma forma, impossivelmente ele tinha razão. Eu pertencia a ele e ele pertencia a mim. O para sempre nunca tinha soado tão perfeitamente perigoso. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes acho que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É o nosso para sempre. Cheio de sombras e de luz, de desafios e de uma ligação que me faz sentir, todos os dias, que apesar de tudo, somos de alguma forma complementares.